Lembra do Mark I, aquele trambolho lento? Pois é, os britânicos aprenderam a lição. Em 1918, eles lançaram o Mark V. Ele podia ser dirigido por uma só pessoa, era mais rápido e finalmente, realmente revolucionou a guerra. Fala, galera. A gente falou do Mark I, o pai de todos, mas vamos ser sinceros, ele era um pesadelo. Para fazer uma curva, eram necessários 4 caras gritando e girando manivelas dentro daquele forno ambulante. A guerra não podia esperar por essa bagunça. É aí que entra o Mark V. Ele não parecia muito diferente por fora, ainda tinha aquele formato de losango gigante para cruzar trincheiras. Mas, saca só a mágica, a maior inovação estava na caixa de câmbio epicíclica Wilson. Pela primeira vez na história dos tanques, um único motorista podia dirigir, controlar as marchas e fazer as curvas. Isso acabou com a confusão interna, melhorou a coordenação da tripulação e, consequentemente, deixou o tanque muito mais eficaz no campo de batalha. Isso é que é evolução. Além de ser mais fácil de pilotar, o Mark V ganhou um motor mais potente, o Ricardo de 150 cavalos. Isso deu a ele uma velocidade vertiginosa de cerca de 8 testa-quilômetros/h, que, para a época e para um monstro de 30 toneladas, era tipo um carro de corrida. A Pantera chegou tarde, mas o Mark V chegou na hora certa, 1918. Ele foi a estrela das ofensivas aliadas finais, como a Batalha de Amiens. Foi lá que os tanques foram usados em massa de forma coordenada e o Mark V provou ser o cavalo de trabalho blindado que os aliados precisavam para quebrar a linha Hindenburg de uma vez por todas. Ele era o modelo mais confiável e mais capaz de todos os Mark. Mas, claro, não vamos romantizar. Mesmo sendo uma versão melhorada, a vida dentro do Mark V continuava um inferno. A ventilação era terrível. O motor, agora mais forte, aquecia mais ainda e o risco de intoxicação por monóxido de carbono, os famosos gases tóxicos, era constante. A tripulação, de 8 pessoas, tinha que se comunicar usando pombos-correio. Mesmo assim, o Mark V foi a máquina que, de fato, entregou a mobilidade blindada. Ele levou o conceito do Mark I ao seu ápice, mostrando que o futuro da guerra pertencia a quem pudesse se mover. O Mark V é o ponto final brilhante de uma era. Ele foi o último e o melhor dos tanques de formato romboide, a máquina que finalmente funcionou bem o suficiente para provar que os tanques eram a chave para a vitória no século XX. Ele não só fechou a Primeira Guerra Mundial com chave de ouro, mas também influenciou a criação de tanques nas décadas seguintes. E aí, o que achou da evolução do Mark I para o Mark V? Você teria coragem de ser o motorista solitário dessa máquina? Deixa o seu comentário. Como se não bastasse, os alemães continuavam cavando trincheiras cada vez mais largas. Eram verdadeiras defesas de tirar o fôlego. Por isso, os engenheiros britânicos tiveram que adaptar o Mark V, criando as suas versões estendidas. Saca só, o Mark V, com o asterisco, era uma versão alongada em quase 2 metros. Por quê? Para conseguir atravessar aquelas trincheiras gigantes que pareciam desfiladeiros. Essa mudança, porém, o deixou lento e mais difícil de manobrar. Depois veio o Mark V. Os caras enfiaram um motor ainda mais potente para compensar o peso extra, mas mesmo assim, ele era mais usado como veículo de apoio. Essas adaptações mostram como a tecnologia militar estava evoluindo no calor do momento, num verdadeiro jogo de gato e rato entre o design de tanques e a engenharia de fortificações. O que importava era garantir que a infantaria pudesse avançar, e o Mark V, em suas diferentes formas, cumpriu essa função. Mas a história do Mark V não acabou com o armistício em 1918, não. Muita gente se esquece, mas este tanque teve uma segunda vida bizarra. Ele foi para a Guerra Civil Russa. A Grã-Bretanha, tentando ajudar as forças brancas, anti-bolcheviques, enviou dezenas de Mark V para a Rússia. O resultado? Muitos foram capturados pelo Exército Vermelho. Pense nisso, o símbolo da engenharia capitalista britânica sendo usado para defender o comunismo. Esses tanques foram tão importantes para os bolcheviques que alguns deles continuaram em serviço como tanques de treinamento e até como plataformas de propaganda por mais de uma década. Até meados dos anos 1930. Existem até hoje alguns Mark V preservados na Rússia e na Ucrânia, como testemunhas silenciosas dessa história maluca. A longevidade dele prova que, no final das contas, o Mark V era uma máquina robusta e realmente bem-sucedida, cumprindo seu dever muito depois que as suas tripulações originais pensavam que o seu serviço tinha terminado. O Mark V é mais do que apenas o último de sua linhagem, ele é o ápice do design da Primeira Guerra Mundial. Ele pegou uma ideia louca, o Mark I,
e transformou-a numa arma confiável e decisiva. Ele não apenas quebrou o impasse das trincheiras, mas influenciou a guerra que estava por vir e até lutou em outra. É uma lenda de metal que cumpriu seu papel e deixou sua marca para sempre. O que achou da vida secreta do Mark V na Rússia? Você teria coragem de pilotar um desses? Deixe a sua opinião nos comentários.